Nosso curso é de pré-cálculo junto com cálculo, tá legal? Essas 2 semanas a gente vai trabalhar as 2 coisas. Como é que a gente vai partir isso lá? Então vamos lá. Primeiramente a equipe, tenho que apresentar para vocês a equipe de monitores que estão aqui comigo. Então nós temos a participação do monitor Davi Barroso, participação do monitor Wigner Vieira e a participação do monitor Willen Christian. Todos esses que eu acabei de citar são alunos do curso de Engenharia de Computação aqui do campus do Tucuruí, certo? E eles vão estar auxiliando vocês na parte de exercícios. Quando a gente for passar para a parte de exercício, o primeiro momento é o momento de teoria e o segundo momento é o momento de exercício, ok? E aí, nessa parte de exercício, eles vão auxiliar vocês. Tá? Eles vão compartilhar a tela deles e vão exercitar a teoria que for trabalhada no dia, eles vão exercitar ao término da minha fala, ok? Bom, esse que vos fala, como eu iniciei minha fala, sou o Daniel Pinheiro, sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Pará e atualmente eu sou professor da Faculdade de Engenharia de Computação da UFPA, aqui do campus de Tucuruí. Então, sou formado numa engenharia elétrica e ministro aula para o pessoal de computação. Qual é a parte que eu ministro da aula para eles? Justamente essa parte básica do curso. Os cálculos 1, 2, 3, 4, álgebra, probabilidade, toda a parte básica do curso, no caso da computação, fica pela minha responsabilidade. Tá? Então, apesar de eu ter formação em engenharia, eu trabalho com a parte básica para auxiliar os alunos do curso de engenharia de computação. Certo? Trabalho com outras engenharias também. A gente sempre trabalha, aqui em Tucuruí, a gente sempre faz, no início de cada ano, a gente une as 5 engenharias para poder fazer esse curso de pré-cálculo. Então, ano passado, por exemplo, nós tivemos a união das 5 engenharias. Quais são as 5 engenharias que tem aqui em Tucuruí? Elétrica, civil, mecânica, computação e sanitária e ambiental. Essas são as 5 engenharias que nós temos aqui no campus de Tucuruí. E aí, então, a gente junta toda essa galera e faz esse mesmo curso que vocês vão ter a oportunidade de fazer agora, a gente sempre faz no início de cada ano, para que os alunos adentrem, né, nas disciplinas já com uma boa ideia, uma boa base de cálculo para poder encarar as disciplinas básicas do curso da área de exatas, no caso aqui as engenharias, as 5 engenharias. Ok? A gente tanto fala de pré-cálculo, o que é esse pré-cálculo? Gente, pré-cálculo nada mais é de que todos os conceitos da matemática que vocês estudaram até o momento do seu ensino fundamental, ensino básico, ensino fundamental, até chegar ao ensino médio. Tudo que vocês aprenderam, isso é o que constitui a parte do pré-cálculo. Todos os conceitos, sem faltar nenhum. Tá? E aí tem livros que procuram fazer uma revisão, são livros muito compactos, mas assim, se tu quiser de fato, sabe, de fato pegar uma boa base, eu recomendo que vocês estudem essa coleção, essa coletânea, não sei se você já conhece, alguns provavelmente sim, mas essa coletânea, Fundamentos de Matemática, essa coletânea ela vai do volume 1 até o volume 11. Essa coletânea é fantástica. Ela aborda tudo que tu precisa saber do teu ensino básico ali, sabe? O ensino fundamental, o ensino médio, tudo está dentro dessa coletânea. É uma coletânea fantástica. E todos os professores, quando você ingressa numa área de exatas, eles recomendam. Inclusive tem aqui eu acho que é a unidade, se não me engano, a unidade 8, deixa eu ver, tem umas que já fala sobre derivadas. Essa coletânea é tão boa, mas tão boa, que ele já te inicia o conceito de cálculo. Mesmo que seja um livro de nível de ensino médio, ele já te introduz eu não sei se é a unidade 8, acho que é a unidade 8, que faz essa referência ao estudo de cálculo, no caso, limite e derivadas. Então, fica a dica para ti. Professor, onde é que eu vou encontrar esses livros? Bom, se estivéssemos com a normalidade, na biblioteca, mas nós temos esses livros em PDF. E nós vamos compartilhar com vocês lá no nosso grupo do Telegram. Tá? Nós temos essa coletânea completa e nós vamos disponibilizá-la para vocês. Se você tiver interesse de aprofundar, de alargar mais o seu conhecimento da parte do pré-cálculo, esses são os melhores livros que você tem para fazer isso. Tá? Agora, lógico, né? Precisa um pouco de tempo, paciência para poder fazer a leitura aí completa de todos esses 11 volumes, certo? Que essa coletânea possui. Ok? Isso para a parte do
pré-cálculo. E para a parte do cálculo propriamente dito, quais são as referências que o senhor indica para a gente? Olha, normalmente, tu vai te deparar com algum desses 3 livros que eu estou te indicando aí. Tem o Guidorize, volume 1. Nós temos o James Stewart, que é esse livro do meio, aqui, também volume 1. E o Leitold, que é esse livro de capa vermelha, também volume 1. Por que volume 1 para eles? Porque, dependendo aí do teu curso, tu pode ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e esses livros vão acompanhando. Volume 1, cálculo 1. Volume 2, cálculo 2. Volume 3, cálculo 3, e assim vai. Só que para esse primeiro momento, que é o cálculo, né, esse primeiro impacto que tu vai ter, vão ser todos de volumes 1. Quer seja o Guidorize, o James Stewart ou o Leitold. Tem outros livros, tem uma infinidade de livros interessantes. Uma infinidade. E o que eu recomendo para vocês? Eu não vou indicar um livro para você, porque a minha experiência matemática é totalmente diferente da sua. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês escolham o livro, vocês façam leitura, e vocês escolham o livro que melhor conversar com vocês. Aquele livro que você se adapta melhor à leitura, esse é o livro indicado para você. Tá certo? Aí você vai e começa a ler, estudar por aquele livro. Logicamente que cada professor, quando você entrar no seu curso, cada professor vai fazer uma escolha, certo? De um determinado livro. E é bom que você siga esse livro do professor, porque normalmente as questões que ele vai passar, dos testes, das provas, ele normalmente tira desse livro que ele toma como base. Então é importante que você siga. Mas é importante também que você tenha aquele livro de cabeceira, aquele livro que você faz a leitura e você consegue entender melhor. Tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse livro aqui da esquerda, esse livro de capa azul aqui, azul e branco, ele é o Guidorize. Esse livro ele é muitíssimo bom para quem quer exercitar, para quem quer fazer exercício. Muito bacana esse livro. Só que a parte da explicação dele, a parte da teoria, já não é tão boa. Tá? Justamente porque, pelo próprio histórico dele, esse livro aqui foi feito com as anotações de aula de um professor dos Estados Unidos. Então, ele pegou toda a parte que ele fazia de exercício e jogou e construiu o livro. Então, a parte teórica dele é muito fraca, mas ele é excelente para fazer exercício. Já o James Stewart e o Leitold, eles são livros excelentes para que você possa fazer leitura e compreender a parte teórica da coisa. Tá? Logicamente que a gente tem exercícios bons também, mas a parte da teoria deles é muito melhor do que a parte do Guidorize. Tá bom? Mas, bom, isso é uma impressão que eu tenho com base na minha experiência. Para você ter a sua experiência, eu recomendo fortemente que vocês, então, façam a leitura desses livros e aí, com base nisso, vocês façam a escolha, a melhor escolha para vocês. Tá? Eu trouxe esses 3 porque eu sei que eles são os principais. Pode ser que tenha outros livros por aí, logicamente que sempre tem, mas eu acredito que no teu curso que tu vai fazer de exatas, vai ser um desses 3 que teu professor vai adotar. Veja bem, que teu professor vai adotar, mas não deve ser aquele que tu vai adotar como principal referência para ti. Tudo bem? Então, você, por favor, você também, na medida do possível, faça a leitura para fazer a escolha, a melhor escolha, beleza? Vamos aqui. Agora nós vamos para uma parte que eu considero muito importante falar para vocês antes, qualquer coisa que seja citada, tá? Pessoal, por que o estudo de cálculo ele é tão importante para a gente que trabalha na área de exatas, né, em especial aí os engenheiros? Por que a gente estuda essa disciplina quando a gente entra no ensino superior? Então, vamos lá. Eu vou tentar passar um pouco da minha experiência como engenheiro para te dar essa informação para que tu possas ter uma visão um pouco mais aberta, né, relacionada à questão do ensino de cálculo. Beleza? Então, por que cálculo? Vejam bem, toda e qualquer profissão tem lá as suas ferramentas, certo? Então, por exemplo, o eletricista, né, trabalha lá com alicate amperímetros, alicates, os equipamentos lá, né, referente aí, que eles vão para a exerção da sua função. Fotógrafo, né, tem lá a sua câmera, tem lá as lentes que ele vai utilizar para poder tirar os melhores ângulos, enfim. Fotógrafo, assim como qualquer outra profissão, também tem suas ferramentas. O pessoal que trabalha na área da saúde, né, que está sendo importantíssimo agora para a gente nesse período que a gente está atravessando,
também tem lá as suas ferramentas que eles utilizam, certo? E a gente que trabalha na área de exatas, quais são as ferramentas, certo? Quais são as ferramentas que nós utilizamos? As principais ferramentas que um engenheiro, que um pessoal da área da física, matemática, quais são? Então, olha só, para a gente, a nossa principal ferramenta, ela não é uma ferramenta física, tá? A nossa ferramenta de trabalho é o conhecimento justamente de cálculo. Então, o cálculo está para a gente, assim como qualquer outra ferramenta está para as outras profissões. Então, logo tu possas entender isso, mais fácil vão se tornar as coisas para ti dentro da universidade. Tá bom? Porque tudo a partir de agora vai girar em torno dessa disciplina de cálculo. O cálculo é o alicerce da tua graduação. Tá? O cálculo vai ser o alicerce da tua graduação. Tudo será construído com base no cálculo. Então, o cálculo é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta dos alunos dos cursos da área de exatas. Tá? Então, carinho, por favor, com essas disciplinas iniciais que vocês estão prestes a começar na universidade. Muito carinho, muita atenção, porque elas vão ser a tua principal ferramenta para te trabalhares no teu curso. Entendido? Agora, a disciplina de cálculo é difícil. Geralmente, quando a gente fala em cálculo, a gente, antes mesmo de entrar na universidade, antes de começar, já chega para a gente, né, geralmente que as pessoas que já fazem engenharia, que a gente é próximo a gente, já falou, olha, vai te preparando aí que cálculo vai ser o terror aí quando tu entrar. Tu vai ter muita dificuldade, não sei o quê. E aí eu sempre questiono isso, essa questão da dificuldade da disciplina de cálculo. Tá? Eu discordo, eu acho que a disciplina de cálculo ela não é difícil, e eu vou te mostrar o porquê disso. Tá? Por que eu acho que a disciplina de cálculo ela não é difícil? Ah, porque tu já é professor. Não, não é por conta disso. Tem uma razão específica para que essa dificuldade ela tenha acontecido para nós, né, que estudamos aqui no Brasil. Então, para me te explicar melhor isso, onde é que eu estou querendo chegar com essa questão de se cálculo é difícil ou não, eu vou ter que te fazer um pequeno apanhado histórico, rápido, simplificado, só para te entenderes o panorama da situação do estudo de cálculo e para te entender a questão que envolve isso. Então, vamos lá. Para quem trabalha na área de exatas, a gente tem assim vários, né, anos atrás do início, onde tudo se iniciou até os dias de hoje. Então, tudo iniciou aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, tá? Do nascimento de Cristo ali do marco, né? Então, nesse período, a humanidade, ela basicamente vivia da caça, da pesca e da coleta, de maneira itinerante, né? Não se fixava em um lugar. A partir do ano de 4.000 a.C. em diante, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, a pecuária, a própria pesca, e isso possibilitou, então, a fixação dos nossos ancestrais na Terra, tá? E aí duas coisas surgiram a partir disso. A primeira coisa foi que ele teve um pouco mais de tempo, porque antes ele acordava e já tinha que procurar comida, certo? Procurar abrigo. E a partir do momento que ele começa a se fixar na Terra, num lugar fixo, ele começa a ter mais tempo para exercer a parte intelectual. Filosofia, astronomia. Então, isso começa a dar mais liberdade para que ele possa exercer a parte intelectual. E, ao mesmo tempo, a partir daí, surge também, com a questão da agricultura e da pecuária, surgiu naturalmente o comércio. Porque, por exemplo, eu plantava feijão, mas sempre sobrava feijão. Meu vizinho sempre plantava arroz, eu não tinha arroz, e sobrava o arroz dele. Então, naturalmente, começou a surgir aí o comércio. E vocês bem sabem, surgiu o comércio, surge a matemática inevitavelmente. Para você poder fazer a contagem, fazer as trocas, é essencial que a matemática entre para poder fazer a contabilização desse intercâmbio. Então, foi a partir daí, de 4.000 anos antes de Cristo, que, a partir da fixação do homem na Terra, e a início do comércio, né, da comercialização, começou a surgir a matemática nos seus primeiros passos. Aí tivemos um outro passo aí de 1.000 anos, chegando aí a 3.000 anos antes de Cristo, tivemos um forte desenvolvimento da matemática lá com os egípcios.
ali no norte da África, teve o Império do Egito, né? E lá eles desenvolveram muito a parte da geometria. A parte da geometria que vocês conhecem, estudaram no ensino fundamental e ensino médio, é tudo proveniente desta época aí, tá? Tudo proveniente, tudo foi desenvolvido nesse período, a geometria lá com os egípcios. Pulando mais um pouco, 600 anos antes de Cristo, nós chegamos ali com os grandes pensadores da Grécia. Por exemplo, aí eu coloquei Tales de Mileto e o Pitágoras, mas tem vários outros, né, pensadores dessa época, filósofos, os pensadores. E ali a matemática também ganhou um grande impulso a partir desses pensadores. Inclusive, as primeiras ideias de cálculo, elas surgem aí, na Grécia Antiga. Só que eles não desenvolveram a parte matemática, mas a ideia infinitesimal, que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante, ela surgiu aí, tá? Bom, aí a gente teve um período aí, que a gente até conhece na história como o período das trevas, em que a ciência ela foi um pouco abafada por várias questões históricas, tá? Por várias questões históricas. Mas o fato é que a ciência ela só começou a renascer a partir de 1500, lá com o Renascimento, né, na Itália e em alguns outros países. Então, a ciência ela teve um novo boom e começou a se desenvolver mais rapidamente. 1500 já depois de Cristo, ali na época do descobrimento do Brasil, né? E ali, então, foi desenvolvida outra parte da trigonometria, né? Veja bem a diferença. No Egito foi a geometria. Ali, por volta de 1500, veio a trigonometria, que é o estudo dos catetos com os ângulos. Então, a trigonometria ela foi, digamos, muito mais impulsionada a partir de 1500, com a parte da navegação, a parte da astrologia. Surgiu muitos cientistas nesse período aí. Aí, em 1550, Bombelli começou a desenvolver a parte da álgebra, que é muito importante, uma disciplina que vocês muito provavelmente vão fazer também aí no curso da área de exatas de vocês, parte do estudo de álgebra, ele desenvolveu. E em 1600, René Descartes, ele basicamente uniu os dois mundos, da parte da geometria e a parte da álgebra. Ele disse, olha, isso aqui são duas coisas que a gente pode misturar. E aí, René Descartes ele fez esse grande favor para a gente e juntou para a gente tudo isso. Ok? Beleza? Então, até aí, basicamente até aí, René Descartes, todo esse conhecimento a gente tem disponível no nosso ensino médio e ensino fundamental. Tudo que vocês estudaram foi graças a toda essa linha histórica, desde 4.000 anos antes de Cristo até 1600 depois de Cristo. Tudo que vocês estudaram está contido aí. E em 1669, dois grandes matemáticos e filósofos, Isaac Newton, que tu conhece muito bem, já ouviu falar muito bem, e Leibniz, eles eram contemporâneos e eles desenvolveram quase que simultaneamente um estudo de cálculo. Esse mesmo cálculo que você está prestes a conhecer a partir desse nosso curso e a partir do momento que você entrar na universidade. Esse mesmo curso de cálculo. Inclusive, as notações que a gente vai as letras, tudo é proveniente desses dois matemáticos que desenvolveram o cálculo a partir de 1669. E aí entra a minha grande discussão a partir desse momento do porquê que o cálculo ele se torna um grande desafio para os nossos alunos da área de exatas. Veja, todas as outras áreas, química, biologia, história, todas as outras áreas, a gente estuda o que há até, né, a gente estuda a parte básica e estuda o que há de mais atual. Certo? Tudo que foi descoberto, a gente estuda. Tá? A parte histórica, a parte de química, a biologia, a parte da genética, que foi descoberta no início do século XIX e XX ali. Então, tudo que é de mais atual a gente estuda. E a parte de matemática, a gente recebe essa grande barreira do nosso conhecimento até o ensino médio até 1600. De lá para cá, principalmente o estudo de cálculo, que foi desenvolvido em 1669, repito, 1669, não foi apresentado até hoje, cara. Isso é uma falha muito grande do MEC. Tá? Essa é uma crítica que eu faço à formação que é feita até hoje. Por que que eles fizeram isso? Eles têm uma justificativa muito boa. Porque os nossos alunos ficaram com muitos conteúdos para estudar no ensino médio.
sendo que muitos deles não vão estudar a parte de exatas, então deixam para estudar cálculo quando entrar na universidade. Só que as outras disciplinas que também agregam bastante, eles não cortam. A matemática é a única disciplina que leva esse corte em 1.600. O conhecimento que tu tens até hoje, se tu nunca fez cálculo, é um conhecimento que está aí na Idade Média, cara. Na Idade Média, essa é a verdade. Tudo que tu conhece vai até aí René Descartes, porque tu estudaste o plano cartesiano com as funções, né, do primeiro grau, do segundo grau, teu conhecimento está até aí. Então, por que é feito isso? Mundo afora, a parte básica dos cursos, estudos, Estados Unidos, Europa inteira, alguns países aqui também da América Latina. Eu desconheço algum outro país onde eles não estudem a parte de cálculo já no ensino médio. Então, é essa, na verdade, a dificuldade que a gente encontra. Não é que cálculo seja difícil, é porque ele nunca foi te apresentado. Deu para entender? O cálculo nunca foi te apresentado, é uma coisa nova, tem conceitos novos que nunca foram te apresentados. E aí, do dia para a noite, vão te dar aquele monte de conteúdos novos e, logicamente, nós somos seres humanos, nós temos uma curva de aprendizado, nós levamos um certo tempo. E o problema é que quando o aluno está começando a aprender, ele já está praticamente encerrando o curso de cálculo. Muitas das vezes, porventura, né, acaba sendo reprovado, porque não levou um tempo suficiente para aprender. Como a própria linha do tempo te mostra que a humanidade, ela levou, olha só o tempo que a humanidade levou para desenvolver o cálculo. Levou um bom tempo. Muitos matemáticos vieram antes de Isaac Newton e Leibniz, mas eles não conseguiram desenvolver o cálculo. Então, a própria humanidade levou um tempo e você vai ter alguns poucos meses para aprender cálculo, de 3 a 4 meses, uma coisa que a humanidade levou muitos anos para aprender. Tá? Então, essa é a minha grande crítica que eu deixo, e isso eu te trago para que tu tenhas consciência do porquê que tem essa dificuldade, porque, infelizmente, na nossa grade curricular do ensino médio, não foi incluída a parte de cálculo, e deveria ter sido incluída. Deveria ter sido incluída. A gente, por exemplo, está se formando na área de exatas, mas nós aprendemos muita coisa na área de humanas. Muitas coisas a gente aprendeu na área de humanas. E essa parte de matemática a gente não aprendeu porque eles não vão fazer a parte de exatas. Não é justo. Tá? Não é justo. Inclusive, tem muitas coisas do teu ensino médio, por exemplo, as fórmulas de física, aquelas infinitas fórmulas de física que aparecem. Não era necessário tu decorar todas aquelas fórmulas. Se o cálculo fosse ensinado para você da maneira como deveria ter sido feito no ensino médio, você aprenderia uma única fórmula e, a partir dessa fórmula, com o conhecimento de cálculo, você iria chegar em todas as outras fórmulas. Tá certo? Então, essa aqui é uma crítica que eu deixo, né, em referente à questão do cálculo, de não ter sido apresentado, e um alerta para que tu tenhas um pouco de discernimento do que vai acontecer a partir de agora. Tá? E esse curso de pré-cálculo que eu faço justamente para acabar com isso. Para que tu, ao adentrar a universidade, já saiba cálculo. Esse é o meu objetivo aqui com vocês entenderam? Eu quero que vocês já entrem na universidade, no curso de vocês, já sabendo tudo sobre cálculo. São 2 semanas, eu sei que são 2 semanas apertadas, mas eu vou te ensinar cálculo. Pode confiar em mim. Tu vai sair daqui dessas 2 semanas sabendo cálculo. Entendido? Bom, e aí uma outra questão, principalmente relacionada a essa questão de nunca ter visto cálculo, né? Geralmente alguns alunos me perguntam, professor, na sua opinião, qual deve ser a principal característica, né? A principal qualidade do aluno que está adentrando na área de exatas? É de saber funções, a parte de trigonometria, a parte de geometria. Qual é a principal qualidade que um aluno que faz área de exatas deve ter? E aí, eu te respondo agora. Faço a pergunta para vocês e respondo em seguida. Qual é a principal qualidade? A paciência. Tá? Vejam bem, vocês não precisam saber tudo de matemática. Vocês não precisam saber tudo. É natural que algumas coisas, até pela própria trajetória que tu tiveste no teu ensino médio, fundamental e médio, algumas coisas não tenham sido bem vistas, alguns conteúdos tenham ficado para trás ou até mesmo não foram vistos. Mas isso não interessa agora que tu entraste na universidade. O que importa, de fato, é que tu, a partir desse momento, tu comece a verificar todos os desafios que te chegaram
e comece a identificar as lacunas que ficaram na tua formação, certo? E caminhar a partir desse conhecimento que tu tens, olha, eu tenho deficiência nessa disciplina, ter a paciência de, aos poucos, ir desenvolvendo a parte matemática que não foi te ensinada, no caso o cálculo, e aquela que deixou de ser bem vista, ou que você viu, mas não ficou muito legal na sua cabeça. E aí entra uma grande coisa que é a questão da paciência. Logicamente que a paciência na nossa vida como um todo, ela é fundamental, né? Mas para quem faz um curso de exatas, ela é mais importante ainda, porque você vai se deparar com alguns desafios que requerem muita, mas muita paciência dos senhores. E eu quero que vocês tenham ciência desde já em relação a isso. A paciência de vocês serão testadas muitas das vezes, tá? Mas valerá muito a pena. Isso aqui eu tenho para dizer para vocês. Vai valer muito a pena esse exercício da paciência, essa persistência que vocês vão adquirir ao longo desses 5 anos do curso de vocês, para que vocês possam desenvolver a engenharia ou a parte de exatos que vocês têm da melhor maneira possível, tá? E completando essa questão da paciência, eu sempre falo para os meus alunos, olha, presta bem atenção. A leitura do livro de cálculo, ela é totalmente diferente da leitura do livro, por exemplo, da Turma da Mônica. O livro da Turma da Mônica, você chega a uma leitura agradabilíssima, não é verdade? Você chega, você abre, você lê só uma vez, entende a historinha. É uma coisa que te deixa feliz, né? Uma leitura simples, leve. Quando você vai estudar um livro de cálculo, não espere a mesma coisa. Por quê? Primeiramente, porque são conceitos novos que você está estudando, tá? Conceitos que nunca foram te apresentados, então você tem que ter paciência. E muitas das vezes, lê mais de uma vez. Você lê uma vez, não entende. Não entende o conceito, de nenhum. Aí você vai, bebe uma água, dá uma volta, faz uma segunda leitura. Aí já começa a fazer um pouco a mesma coisa que você tinha lido anteriormente. Então, por favor, tenham ciência de tudo isso que eu falei para vocês. A questão da limitação do cálculo, a questão da paciência e a questão de saber que a leitura dos livros que vão ser apresentados para vocês a partir de agora, dessa parte básica, parte de cálculo, são livros muito específicos e você tem que ter um super carinho com eles no momento que você estiver lendo eles. Tá legal? Por isso também a importância de você ter o seu livro de referência. Porque o livro de referência do professor geralmente não é aquele que te faz entender melhor. Então, você tendo um livro de referência, não, esse livro aqui é bacana, eu consigo entender tudo que o autor fala, eu consigo entender muito bacana. Aí você escolhe para facilitar o que já é um pouco difícil, essa leitura, né? Já facilita um pouco mais para você. Mas tenham essa consciência, tá? De tudo isso que eu falei para vocês antes do início do ensino de cálculo. E aqui eu trago uma brincadeira. Sempre converso com meus alunos, dizendo como é que é a posição de dormir de cada uma das profissões. Psicólogo de ladinho, o advogado ali bem folgado, o médico totalmente reto ali na cama, né? Sua postura muito bem feita. E o engenheiro? Cadê o engenheiro? Qual é a melhor postura? A gente não dorme, né? Essa é a mensagem que está aí. Me desculpe se você não é da engenharia, mas você também pode se incluir. Na verdade, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo para dizer que nós, dentro da nossa área de exatas, a gente não pede para ninguém. Tá? A gente não pede para ninguém. Quer ver só uma coisa? Imagina lá um médico. Tá? O cara não estudou direito e teve uma imperícia no momento de operar uma pessoa. Tá? E errou, a pessoa morreu. Então, um médico com a sua imperícia, ele pode vir a trazer a óbito uma pessoa. Certo? Mas um engenheiro com a sua imperícia, ele pode ocasionar um grande desastre e matar mais de uma pessoa, centenas de pessoas. Então, guardem essa informação para vocês, para que vocês saibam a importância do curso de vocês. Né? Um médico com imperícia, uma pessoa pode morrer, mas um engenheiro com uma imperícia pode matar centenas de pessoas. Certo? E vários são os exemplos. Você pode parar agora para se perguntar que tipo de imperícia pode ser essa. O cara que projetou errado um avião caiu, matou muita gente. Um cara que projetou, por exemplo, uma subestação errada, que foi o caso que aconteceu agora há pouco no ano passado, né? Em Macapá. O transformador estourou e não tinha outro backup. Imperícia também de engenheiro. Deveria ter previsto aquilo acontecer. Muitas pessoas
passaram necessidades e algumas até perderam a vida, né? Por conta dessa imperícia do engenheiro que projetou. Então, a nossa área de exatas como tudo, ela agora é muitíssimo importante, tá? Muito importante e que requer muita dedicação, certo? E nós não e essa imagem diz isso, que nós não deixamos a desejar nada em relação às outras áreas. Talvez a nossa área não seja tão bem remunerada como as outras áreas, por exemplo, advogado e médico. Mas em questão de trabalho, a gente, sinceramente, a gente não deixa nada a desejar para esses caras. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que a gente trabalha muito mais do que eles, tá? E, certamente, é uma área muito importantíssima para o desenvolvimento de uma nação. Engenharia é um curso que, de fato, é o que faz a diferença no final das contas, tá? Com todo respeito às outras áreas, tá legal? Com todo respeito.